Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Mário. Vamos à aula de hoje? Vamos lá, olha só. Aula 53, objeto de conhecimento, elementos notacionais da escrita, morfossintaxe, detalhamento, conhecimento linguístico e gramaticais, tempos verbais, concordância nominal e verbal, regras ortográficas e pontuação. Muito bem, vamos à aula? Vamos lá. Vamos falar de concordância verbal? Concordância dos verbos. Muito bem. Importante que você observe o verbo para concordar, ok? Sujeito, primeiramente o sujeito. Vai concordar com o número e a pessoa, tá bom? Então o verbo concorda com sujeito da oração, em número e pessoa. Plural, singular, tá bom? Então vamos indicar aqui, olha só. A primeira pessoa, por exemplo. Eu sou feliz. Nós somos felizes. Notem aí que os sujeitos estão concordando em número, pessoa, ok? Mariana tomou banho. Ela tomou banho, a Mariana. Mariana e Alice já tomaram banho. Já tomaram. Elas tomaram. Ela tomou, nós somos, eu sou. Então a regra geral é essa. O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Vamos entender um pouco mais sobre isso? Vamos lá, olha só. Vamos falar aqui sobre regra da concordância verbal com o sujeito simples. Você já sabe que o sujeito simples ele tem apenas um núcleo. Sujeito simples, apenas um núcleo. Ok? O sujeito ele é simples quando apresenta apenas um núcleo. Já sabemos disso, não é? Sabemos. Então, que o sujeito simples ele apresenta apenas um núcleo, ou seja, um só sujeito. É com esse núcleo que o verbo deverá concordar. Vai concordar em número, ou seja, se ele for simples, ele vai estar no singular. Se ele estiver no plural, ele vai estar no plural. Ou seja, se tiver mais de um elemento. Ok? Muito bem. Sujeito composto, por exemplo. E outra é a pessoa. Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Primeira do singular, eu, tu e ele. Ou ela. Primeira e segunda pessoa do plural, nós, vós, eles ou elas, tá bom? Vamos relembrando e vamos vendo aqui os exemplos. Observe aí. A criança gosta de jogar. Para descobrir o sujeito, nós sabemos já, né? Vamos achar aqui o verbo e perguntar aqui, ó. Quem gosta de jogar videogame? Aí você responde, o verbo já responde, né? O verbo já responde. Quem é que gosta de jogar videogame? Exatamente, ouvi daqui. Criança, a criança. Tem quantos núcleos esse sujeito aí? A criança. Quantos núcleos? Somente um. Ele está no singular. Não é isso? A criança gosta. Ela gosta de jogar videogame. Notem aí, sujeito simples, concordando em número e pessoa. Número singular, pessoa é a terceira pessoa do singular. Ela gosta de jogar videogame. Vamos ver aqui, mudando o número, olha só, para o plural, olha só. As crianças, olha o verbo como vai mudar. Olha o verbo como vai mudar. Vai flexionar. As crianças gostam. Não é as crianças? Está no plural. O número mudou, né? Não está mais no singular. E a pessoa também mudou. São elas. Elas, as crianças, gostam. Elas gostam. Notaram aí? Flexionou, concordou o verbo. Então o verbo ele vai concordar com o sujeito. Vai concordar com o sujeito.
Tá no singular? Tá. Um núcleo, somente, singular. Ela gosta. Aí, as crianças, plural, muito bem, são elas. Elas, as crianças, elas gostam de jogar videogame. Notaram? Concordando com o sujeito, concordando com o número. Muito bem, sempre. Ela gosta, elas gostam. Muito bem. Vamos aqui para o segundo exemplo. Olha só. Eu vi o incêndio. Eu vi o incêndio. Quem viu o incêndio? Exatamente. Ele respondeu. Eu. Eu vi. Então, está na primeira pessoa. Não é isso? Primeira pessoa. Mudou a pessoa. Mudou a pessoa. É a primeira pessoa do... Exatamente, ouvido aqui, singular, primeira pessoa do singular, eu. Eu, aí o verbo vai acompanhar também, vai modificar, vai flexionar com a pessoa. Eu vi. Ok? Muito bem. Vamos aqui para a primeira pessoa do plural. Olha só. Nós. Nós. O verbo vai flexionar junto com o sujeito, nós. Nós vi, tá certo? Vai para a primeira pessoa, concordar? Não. Vai flexionar também. Vai flexionar o verbo também, olha aqui, ó. Nós vimos o incêndio. Então, notem que o verbo, ele vai flexionar, ele vai concordar sempre com o sujeito. Sempre vai concordar com o sujeito. As crianças gostam, elas gostam. A criança gosta, ela gosta, ok? Muito bem. Prosseguindo, vamos prosseguindo. Ficou claro aí, então, que o verbo, ele vai concordar com o sujeito. Primeira coisa que você tem que fazer é achar o sujeito. Se o sujeito estiver no plural, logicamente que o verbo vai estar no plural. Você vai ver a pessoa que está lá. Primeira pessoa, eu, tu, ele, no singular... Não, está no plural, nós, vós, eles ou elas, aí vai mudar também, vai acompanhar o verbo, tá bom? Então vamos ver agora, vimos agora sobre o sujeito simples, que tem apenas ali um elemento, ok? Vamos ver agora o sujeito composto, que temos mais de um elemento, mais de um núcleo, tá bom? Vamos lá, então vamos ver aqui as regras de concordância verbal do sujeito composto. Como o nome já diz, é composto. Se ele é composto por mais de um elemento, não é isso? Concorda comigo? O sentido, olha só. Se ele é um sujeito composto, porque ele é composto por mais de um elemento. Sujeito simples, porque ele é simples, ele só tem um elemento, só tem um núcleo. Então, o sujeito composto, ele é considerado composto quando apresenta, olha só aqui, ó, presta atenção, ó, 2 ou mais núcleos de um sujeito. Então, tem mais de um núcleo. Mais de 2 núcleos, tá? 2 ou mais núcleos no sujeito. A regra geral é que o verbo, olha só, essa regra você não pode esquecer. O verbo, ele sempre deverá concordar em número, ou seja, singular ou plural, e pessoa. Eu, tu, ele, nós, vós, eles e elas. Então, ele vai concordar sempre. Primeira, segunda, terceira pessoa do singular, primeira, segunda, terceira pessoa do plural, tá? Então, com todos os núcleos, aparecendo sempre no plural, isso acontece quando os dois sujeitos se referem à terceira pessoa. Observe aqui, ó, o exemplo. O Paulo e a Helena, olha só, o Paulo e a Helena, aí temos o verbo aqui, vamos achar o sujeito. Quem que estão namorando? Quem que estão namorando? Exatamente, o Paulo e a Helena. Está aqui o nosso sujeito da oração. Temos quantos núcleos nesse sujeito da oração? Exato, exatamente, 2 núcleos. O Paulo e a Helena. Eles, não é isso? Quando você vai falar, ei, o Paulo e a Helena, eles estão namorando. Eles, o Paulo e a Helena, né? Eles, olha o verbo como modifica. Estão, eles estão concordando, olha aí. Então, Paulo e a Helena estão
namorando. Terceira pessoa, não é isso? Muito bem. Olha só. Ele e ela são melhores amigos há anos. Vamos ao verbo. Quem? Você já sabe achar o sujeito, olha só. Quem são melhores amigos há anos? Ele e ela. Está aqui o sujeito. Sujeito composto por dois elementos, né? Muito bem, olha só. Então, temos aqui dois elementos, olha. Dois núcleos. Ele e ela, composto. Ele e ela, são eles, né? Eles são, ó, os cadernos e as folhas ficaram em cima da mesa. Vamos lá? Temos o verbo e perguntamos, quem ficaram em cima da mesa? Aí ele responde, os cadernos e as folhas. Olha aí o sujeito da oração, os cadernos e as folhas. Quantos núcleos? 2, cadernos e folhas. Né? Então, os cadernos e as folhas, os cadernos e as folhas, eles ficaram. Olha aí, concordando, eles ficaram em cima da mesa. Os cadernos e as folhas ficaram em cima da mesa. Minha prima e meu primo foram de lua de mel para o México. Olha o verbo ir. Perguntamos ao verbo, quem foram de lua de mel ao México? Aí ele responde o sujeito, indica, minha prima e meu primo. Quantos núcleos? 2. O primo e a prima são os mais importantes aqui. Eles foram, concordando com o verbo, em número, singular, plural, digo, em número plural e em pessoa, ok? Eles. Então, terceira pessoa do plural. Eles foram ou elas foram, ok? Muito bem. Então, vamos analisar agora aqui, você já ficou sabendo aí, a respeito de que o sujeito, ele vai concordar, o verbo vai concordar com o sujeito, né? Eles vão concordar em número e vão concordar em número e pessoa, ok? Se estiver no singular, singular, se estiver no plural, plural, a pessoa primeira, segunda, terceira, do singular ou do plural, ok? Muito bem. Então, vamos analisar agora um texto para você observar como funciona a concordância no texto. Vamos lá? Observe aí. Então, olha só. Se na área um cavalo coubesse direito, a meninada ia logo dar jeito e ela, na certa, ia achar perfeito. Mas sapo, minhoca, perereca, camaleão, nem queria saber. Disfarçava e ia se esconder. Vamos analisar? Antes de prosseguirmos, vamos analisar aqui, ó. Vamos analisar aqui esse texto aqui, olha só. Vamos analisar. Muito bem. Então, olha só. Primeiro temos o verbo ir, né? Aqui, ó. Temos o verbo disfarçava e temos o verbo ia. Vamos ver os sujeitos que eles estão concordando para ver se eles estão flexionados corretamente. Vamos lá? Muito bem. Vamos ler primeiramente aqui, ó. Se na área um cavalo coubesse direito, a meninada ia. Olha só, aqui não está marcado, mas nós vamos indicar. Ó, quem ia? A meninada. A meninada. A meninada ia, né? Olha só. Ela ia. Professor, ela ia? A meninada. Olha aqui o artigo. Ela está no singular. O verbo vai junto. Está no singular? Tá. Na terceira pessoa? Sim. Ela ia. Ela quem? A meninada. Ela ia logo dar jeito. E ela, olha só, ela, terceira pessoa também do singular, está no singular, não está? O verbo vai ter que ficar no singular também. Se ela for praticar uma ação aqui, ó. Ela na certa ia, ó, ela ia. Notem aí que o verbo está na terceira pessoa e está no singular também. Ele vai ter que concordar, sempre, tá? Em número e em pessoa. Ela, na certa, ia achar perfeito. Olha só. Prosseguindo, ó. Nem queria saber. Ela disfarçava, ela ia.
Notem aí que o verbo ele vai concordando sempre com o sujeito. Ela ia, ela disfarçava, ela ia. Notaram? Sempre vai concordar com o sujeito da oração. Vamos prosseguindo aqui, ler o próximo texto, leia junto, olha só. Os filhos explicavam: mamãe, o que é que tem? Um bicho tão bonzinho, não faz nada, olha aí. Ela olhava, mas não gostava. E aqueles lagartinhos nas pedras do sol? E aqueles lagartinhos na pedra do sol? Um bichinho à toa, mãe, deixa de ser boba. Mas aí ela era boba. Tão boba que no caminho da praia, pelo meio, depois a gente prossegue. Vamos analisar aqui. Olha só, vamos analisar esses verbos aqui com quem, qual sujeito que ele está concordando. Os filhos explicavam: mamãe, o que é que tem? Um bicho tão bonzinho não faz. Olha só. Quem é o sujeito? Um bicho tão bonzinho não faz nada. Quem é que não faz nada? O bicho. Não é isso? Olha como o verbo está concordando. O bicho, ele, o bicho, ele. Terceira pessoa do singular. Ele faz, ele olha. Olha só. Sempre vai concordar, tá bom? Sempre vai concordar. Ela olhava, ela gostava, olha só. Ela era. Então notem que o sujeito ele vai sempre concordar. Ela ia pisando. Temos aqui uma locução verbal, olha só. Né? Uma locução verbal, dois verbos com o valor de um verbo, de uma ação. Ela falando. Ela fazendo, o barulho só para assustar, o barulho para assustar os lagartinhos. Os lagartinhos, eles saíam, os lagartinhos, correndo, morrendo de medo de uma mulher tão grande e barulhenta. Mas o medo maior era, né, o medo. O medo era ele, o medo era, ele era o medo. Então aqui é o sujeito. Era o que a mãe tinha. Ela tinha quem? A mãe. Ela tinha medo de lagartixa. Ok? Então notem aí que o primeiro passo para uma boa concordância é encontrar o sujeito de cada verbo no texto. Nesse caso aí, os verbos destacados, né, no texto se refere aos filhos que queriam pregar uma peça na mãe, nesse conto aí de Ana Maria Machado, como podemos ver nos próximos exemplos aí, tá bom? Então vamos lá, olha só, observe aí. Então temos aí ainda, resolveram, quem resolveram, olha só, quem resolveram pregar uma peça nela? Já sabemos lá que foram a meninada, né? Eles resolveram. Note aí que o verbo ele vai sempre concordando, olha só. Eles resolveram pregar uma peça nela, na saída da escola. Tinha um vendedor, né? Tinha um vendedor de bala, estalinho, pirulito, brinquedos gozados, baratas e aranhas de plástico, lagartixas de mentirinha. Compraram. Quem compraram? Elas, né? A criançada, elas resolveram duas e levaram duas e elas levaram para casa. Elas puseram uma na gaveta, outra na prateleira do lado. Quando ela chegou do trabalho e ela foi mudar a roupa, foi um susto, ok? Muito bem. Então notem aí que o verbo ele vai concordar sempre com o sujeito da oração. E vai prosseguir, ó, né? Prossegue a história. Depois eles foram, elas foram, depressa. Depressa, vem cá todo mundo. Os meninos, olha só, correndo e viram a mãe tremendo, ela tremendo, ok? A mãe tremendo. Uma lagartixa horrorosa, ela subiu a lagartixa pelo meu braço e ela correu, a lagartixa, para a gaveta, e tem outra medonha ali na prateleira. Aí prossegue o conto, se você quer ler, Mãe com Medo de Lagartixa, de Ana Maria Machado, tá bom? Vamos prosseguindo com alguns casos, vamos conhecer alguns casos
especiais de concordância agora, caso você tenha dúvida, olha só. Então vamos ver alguns casos especiais. Esses casos aí são com o verbo ser. Olha só, se você tem dúvida, agora observem, olha aí. Alguns casos especiais, que vão obedecer algumas regras especiais. Alguns casos somente, tá? São vários, mas vamos conhecer alguns agora. Olha só, quando o verbo ser indicar data, hora e distância, o verbo ser, ele concorda com o numeral. Você sabe o que é o numeral, né? Então o verbo ser vai concordar com o numeral. Observe aqui o exemplo que nós trouxemos para você. Olha só. É meio-dia. Ó, o verbo. Não é dia. O dia é. É meio-dia, não são meio-dia. Se é um dia só, aliás, se é só meio, ele vai concordar com o numeral, né? Meio. É meio. Não são meios, mesmo porque não existe, né? É numeral, é a metade. Meio. Então não são. São meio-dia não existe. Porque aí teria que ser eles são. Mas meio é o numeral e está no singular, ok? Então, o certo o correto, o adequado é meio-dia, tá? A mesma situação aqui, olha só. Já é 1h da tarde. Não é só hora. A hora, ela é. Então, se é ela, a hora, ela é. Já é 1h. Não é já são 1h, porque senão teria que ser horas, né? Elas são, mas no caso aí é hora, tá no singular. Então é ela, a hora, ela é. Agora aqui, ó, já são 10. 10 é mais de 1, né? Aí já é plural. Então são, elas são. Elas quem? As 10 horas. As 10 horas, elas, as 10 horas são. Então já são mais de 10 horas. Hoje são 4 de outubro. Professor, por que são 4 dias de outubro? 4 dias de outubro, ok? Então são, ok? São 4 dias de outubro. Ele sempre vai concordar com o numeral, ok? Muito bem. Hoje, se fosse primeiro, hoje é primeiro. Se fosse 1, né? Mas não é, são 4. Então são 4. Eram 5 quilômetros até a cidade. Elas, os 5 quilômetros. Ou eles eram os 5 quilômetros, tá? Plural. Muito bem. Do centro de Mídias ao centro são 6 quilômetros. São eles os quilômetros. Eles são 6 quilômetros. Então, notem aí que ele vai concordar. Como o verbo ele é impessoal, o verbo não possui sujeito, no caso de horas, né? Dias e distância. Ok, vamos prosseguindo aqui. Mais exemplos aqui, ó. Quando você encontrar nomes assim, ó, que já vem no plural, ó, se já vem no plural, se vier com o artigo, indicando aqui, no caso, singular, então ele fica no singular. O Amazonas fica. O Amazonas fica. Né? Mesmo porque você não vai dizer assim, né? Os Amazonas fica longe. Não, não existe. É o estado do Amazonas. O Amazonas fica. Já os Estados Unidos, ó, são Estados Unidos. Eles enviaram poderoso reforço. Eles, os Estados Unidos, eles enviaram. Tá bom? Prosseguindo, vamos prosseguindo. Olha só, então quando o sujeito é expresso, é o nome que só se usa no plural e não vem precedido do artigo, o verbo ficará no singular, ok? Caso esse nome venha precedido de artigo, o verbo concordará com o artigo. Prosseguindo aqui, para conhecermos aqui alguns verbos que trazem dúvidas. Olha só, o verbo acontecer, o verbo bastar, o verbo caber, o verbo existir, o verbo faltar, ocorrer, restar e sobrar. Olha só, notem aqui, ó, fatos incríveis aconteceram, ou aconteceram fatos incríveis. Vamos procurar saber aqui quem é o sujeito, para ver se ele está no plural mesmo. O que aconteceram? Fatos incríveis, não é isso? Você vai perguntar para o verbo para saber o sujeito? Sujeito, fatos incríveis. Qual é o núcleo?
fatos. Está no plural? Eles, os fatos, não é isso que você falaria? Eles aconteceram. Notaram aí como ele está concordando? Então, aconteceram fatos incríveis. Muito bem. Qual o sujeito desta oração aqui, ó? Bastam poucas coisas às pessoas não ambiciosas. O que bastam a pessoas não ambiciosas? Poucas coisas, não é? As coisas, elas bastam. Então, elas bastam. Então, fica assim, ó. Bastam poucas coisas às pessoas não ambiciosas. Muito bem. Essa ficou difícil, né? Então, você tem que primeiro achar aqui o sujeito da oração. Ok? O sujeito da oração e concordar com o verbo. Já não cabem roupas na mala. Elas cabem. As roupas cabem. Elas. Ok? Muito bem. Já não cabem roupas na mala. Existe vida em Marte? O que existe? Vida em Marte. Vida, ela existe. Ela existe. A vida. Olha o sujeito concordando. Ok? Muito bem. Estão faltando 2 semanas para as férias. Muito bem. Estão faltando 2 semanas para as férias. O que estão faltando? 2 semanas para as férias, né? Então, 2 semanas elas estão faltando. Elas, as 2 semanas, estão faltando. Fatos novos ocorreram. Plural. Eles ocorreram. Então, ocorreram fatos novos. Podem ocorrer chuvas. Elas podem ocorrer. Podem ocorrer chuvas e trovoadas. Só me restam as recordações. Elas restam. Quem? As recordações. Ok? Sobraram poucas moedas. Elas sobraram as moedas. Então, notem aí que o sujeito sempre vai concordar. Ok? Muito bem. Vamos prosseguindo, então, aqui com alguns exemplos. Sujeito deslocado. Como se dá a concordância? Falta 2 meses, está correto? Qual é o sujeito aí? O que falta? O que falta? 2 meses. Está no plural, não é? Por que o verbo não está? Eles, né? Faltam. Não é eles faltam, então? Exatamente. Então está incorreto aqui. O correto seria, ó, faltam 2 meses. Correto aqui, ó. Tá? Muito bem. Faltam 2 meses para acabar. Então vai concordar com o sujeito 2, ok? Prosseguindo. Resta 2 pessoas para se apresentar? Aí você pergunta do verbo. Quem resta para se apresentar? 2 pessoas. Elas resta, tá certo? Não. O correto, então, o adequado, restam. Aqui, ó. Correto. Restam 2 pessoas. Elas restam. As 2 pessoas restam. Ok? Sempre procure o sujeito da oração. Prosseguindo, olha só. Basta apenas 2 contatos. O que basta? 2 contatos. Eles, os 2 contatos. Basta? Não. Eles bastam. Aqui é o correto, ó. Concordando com 2 contatos. Ok? Muito bem. Ficou claro aí, então, essas características que você tem que procurar o sujeito da oração. Procure o sujeito da oração. Se tiver no plural, ele vai estar no plural. Vai ter que estar no plural. Ok? Muito bem. A não ser os casos especiais, que já tratamos de alguns. Olha só outro exemplo aqui que nós trouxemos para você. Ó. Foi revelado, na manhã de ontem, os nomes que irão compor a presidência. Vamos ver aqui o sujeito? Olha só. Será se ele foi? Olha só. Então, quem é que foi revelado na manhã de ontem? Quem foi revelado na manhã de ontem? Os nomes. Está no plural, né? Eles, os nomes, não é isso? O sujeito. Então está errado, não está? Eles foram, não é isso? O correto? Exato. Aí ficaria assim o correto. Ó. Eles foram revelados na manhã de ontem os nomes que irão compor a presidência da empresa. Ok?
Muito bem, vamos prosseguindo aqui, olha só, prosseguindo. Temos mais informações? Temos mais informações, olha só. Então, aqui o seguinte, o que podemos dizer? Que as frases apresentadas, elas estão incorretas quanto à concordância verbal, né? A correção necessária, ela envolve adequar o verbo ao plural para concordar com o sujeito. Então, vamos retornar aqui rapidinho só para você ver como é importante que você saiba. Olha só, eles vêm deslocado aqui, né? Vem deslocado, o verbo vem à frente. Você tem que saber o sujeito. Ó, sujeito, 2 contatos, tá no plural. Eles, os contatos. Então, estaria errado aqui. Você descobrindo o sujeito e ele vai concordar. Ó, os 2 contatos. Eles bastam, eles, os 2 contatos. Os nomes, eles, aqui embaixo, ó, eles foram revelados, os nomes foram revelados, né? Então, notem aí que o sujeito é que vai indicar a concordância. É importante, falo de novo, é importante que você observe o sujeito da oração para concordar com o verbo. Até a próxima.